Olá, meus amigos, como vão vocês? Tudo bem? Vamos falar hoje sobre um tópico que pode auxiliá-lo não só na resolução de uma questão de prova, como também pode auxiliá-lo na necessidade de desenvolver diversas tarefas no seu computador. Falo sobre processadores de texto e sobre uma necessidade: fazer com que o mesmo documento possua configurações diferentes. Ora, professor, mas isso eu posso fazer? Eu posso fazer com que num processador de texto, um parágrafo tenha fonte tamanho 12, outro parágrafo tamanho 11, um está em negrito, o outro não, o outro alinhado à esquerda e ainda um outro qualquer centralizado, e assim tantas outras considerações de formatação. É verdade, formatação de parágrafo, formatação de fonte. Agora, quando o assunto é formatação de página, não dá. Então, vamos supor que num documento padrão de texto, que a gente vai sair do padrão justamente, você tenha 20 páginas e você precisa que as 10 primeiras páginas não tenham número de página e da 11 a 20 tenha. Mas num aplicativo padrão de texto, quando você insere número de página, ele joga para todas. Ou então, por alguma razão, você tem um documento com só 2 páginas. A primeira você quer que fique na orientação retrato, porém quer que a segunda página fique na orientação paisagem. Mas num documento padrão, quando você altera a orientação de retrato para paisagem ou de volta, todas as páginas serão então apresentadas com aquele formato. É aí que entra a possibilidade de nós utilizarmos o recurso de quebra de seção. Um documento de texto padrão possuirá, independentemente do número de páginas, uma única seção. E em uma única seção, tudo que você faz numa das páginas, em relação à formatação de página, você vai fazer em relação a todas as outras páginas do documento. Então, imaginem vocês aquele exemplo em que eu preciso fazer com que uma página seja posteriormente impressa no formato retrato e outra no formato paisagem. Outra coisa. Mas, professor, isso não faz sentido. Nunca procure o sentido das coisas. Porque numa questão de prova, nós não somos desafiados a interpretar se a explicação dada, se a história contada, ela tem alguma aplicação prática ou não, se é coisa de maluco. A banca, ela mede o conhecimento no sentido de, vem cá, dá para fazer tal coisa? E não por que alguém faria tal coisa. Tá legal? Então, meu documento foi criado, ele tem 2 páginas e eu preciso fazer, por alguma razão qualquer, esta situação em que cada uma das páginas apresente uma orientação diferente. Então, eu poderia fazer da seguinte maneira. Em primeiro lugar, como eu já disse, no Word e nos aplicativos em geral, por padrão, haverá apenas uma seção para o documento. Múltiplas seções podem ser definidas, e é isso que nós vamos debater, como fazê-lo, e um detalhe ao final. E cada seção pode estar vinculada a uma formatação de página completamente diferente das demais seções do documento. Então, eu posso ter uma seção com papel A4, orientação retrato e margens de 3 centímetros. E uma outra página ou uma outra seção com orientação paisagem, papel carta e margens de 2 centímetros. Tudo de uma vez só. Para executar minha tarefa, eu então posicionaria o comando lá na página 1 do meu documento e eu iria até a guia layout da página. Na guia layout da página, que está exibida, não era isso que eu queria, na guia layout da página que está exibida aqui na marcação em vermelho,
existe um grupo, existem vários grupos e um deles é o grupo configurar página. Neste grupo configurar página, você encontra o comando quebras, que está no topo da imagem exibida. Neste conjunto de quebras, aquela que nos interessa neste momento é a quebra de seção, mais especificamente a quebra de seção próxima página. O próprio programa diz: insere uma quebra de seção e inicia a nova seção na página seguinte. Ora, insere uma quebra de seção e inicia uma nova seção na página seguinte. Ora, meus amigos, então se eu abrir um documento em branco do Word e imediatamente inserir uma quebra de seção, o que o Word vai fazer? Vai quebrar a seção e vai iniciar uma nova seção na próxima página. Página 2, portanto. E eu terei o meu documento até então com 2 páginas e 2 seções. A página número 1 é uma seção, a página número 2 é outra seção. Cuidado só com um detalhe, um fundamental detalhe, que é o seguinte: quando você cria uma nova seção e você então, por exemplo, clica lá no cabeçalho ou no rodapé, aparece uma nova guia no Word, que é esta guia marcada em verde, ferramentas de cabeçalho e rodapé. E nessa guia, observem que está ativado, e por padrão sempre estará, vincular ao anterior. Então muita gente insere no Word uma quebra de seção e depois coloca cabeçalho na página 1 e enxerga o mesmo cabeçalho na página 2. Ué, mas não foi isso que o professor falou em aula, deu errado. O que será que aconteceu? O professor me disse que quando eu inserisse uma nova seção no documento, o cabeçalho de uma seção podia ser diferente do cabeçalho da outra. O Word, quando se inicia uma nova seção, por padrão, mantém a nova seção vinculada à seção anterior. Então o que você vai fazer? Neste elemento, na marcação em vermelho, vincular ao anterior, você leva o cursor do mouse e clica. Quando você clica, então você executa o tal do desvincular. Você desvincula as 2 seções. E aí sim, meus amigos, a partir daí, se eu clicar em uma das 2 páginas do meu documento, vejam que o meu documento possui 2 páginas. Página 2 de 2, então o cursor está localizado na página 2 de um documento que tem 2 páginas. E você pode ver que nesta página 2, eu fui lá na guia layout da página, que é a própria guia que está selecionada, e então eu apliquei o comando orientação, este comando aqui em amarelo. Apareceram 2 opções, retrato e paisagem, e eu então escolhi paisagem. E vejam na imagem que mostra um trecho da página 1 e um trecho da página 2, que a página acima, a página 1, ela está mais estreita do que a página de baixo, a página 2. Isso porque então a página 1 tem orientação retrato e a página 2 tem orientação paisagem. Agora, volta naquele outro exemplo, você tem um documento com 20 páginas. E nesse documento de 20 páginas, você precisa fazer com que nas 10 primeiras páginas não exista número de página. Então você quer colocar o número de página, por exemplo, num lugar tradicional, você quer colocar o número de página no rodapé. E aí tanto faz, né? Alinhado à direita, centralizado, ou alinhado à esquerda, mas você quer colocar no rodapé. Já falamos, num documento de seção única, se você colocar o número de página na página 1, ele vai e coloca até a página 20. Então você quer fazer o quê? Professor, eu não quero não, professor, o exemplo é seu,
eu não quero ter número de página nas 10 primeiras e quero ter número de página nas últimas 10. Onde está o exato momento em que a diferença haverá de acontecer entre as páginas 10 e 11? É nesta troca que rola. Então, se eu não quero número de página nas 10 primeiras, nem na 1, nem na 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e nem na página 10. Até a página 10, não. Nas outras 10, ou seja, da página 11 em diante, sim. O que eu vou fazer então? Vou levar o cursor lá no final da página 10 e vou inserir uma quebra de seção. O mesmo modelo que a gente falou. Quebra de seção, próxima página. O Word, então, encerra a seção atual neste local, no final lá da página 10, e inicia uma nova seção na próxima página, página 11. Aí eu sigo o caminho que nós falamos há pouco, ou seja, vou lá na guia, ferramenta de cabeçalho e rodapé e clico no comando vincular ao anterior que está marcado. E com isso eu crio, então, a independência. Eu desvinculo as seções. Aí o que eu faço? Eu passo a ter duas seções, claro, no meu documento, não é? Uma da página 1 a 10 e a nova seção começou na página seguinte. Começou na página seguinte. Isso não quer dizer que a próxima seção é de uma página só. Cuidado, no meu primeiro exemplo, o meu documento só tinha 2 páginas. E se ele só possuía 2 páginas, cada seção ficou com uma página só. Mas se o meu documento tem 20 páginas e eu quebro a seção ao final da página 10, eu quebro a seção da 10 para 11. Tudo que está antes da quebra, seção número 1, ou seja, da página 10 e as anteriores. Tudo que está depois da quebra, ou seja, próxima página, página 11, e as demais, pertencerão à seção número 2. Agora, lá na página número 11 do documento, eu então, na própria guia de cabeçalho e rodapé, eu posso inserir numeração de página, ou pela guia inserir do Word. Quando eu inserir a numeração de página, lá na página 11, o Word pergunta com que número eu quero começar. Eu digo, Word, eu quero começar com o número 11. Então o Word faz o quê? 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. E nas 10 primeiras? Nas 10 primeiras ele não faz absolutamente nada. O comando dado numa única seção só se reflete em todas as páginas desta única seção. E se os meus exemplos com 2 ou com 20 páginas, e eu poderia fazer a mesma história valer com 200 ou com 2.000 páginas, eu inseri uma quebra de seção e, portanto, se eu inserir uma quebra, o meu documento passa a ter 2 seções. Imaginem vocês um documento com, digamos, 40 páginas, eu insiro uma quebra de seção na página 8 e outra na página 21. Eu não preciso inserir, aliás, não preciso não, eu não estou limitado à inserção de uma única quebra. Eu posso inserir quantas quebras eu quiser. Inseri uma quebra de seção na página 8. No primeiro momento, meu documento de 40 páginas passa a ter 2 seções. Da 1 a 8, da 9 em diante, até a 40. Aí eu fui lá na página 21 e inseri uma nova quebra de seção. Então, ao inserir uma segunda quebra de seção, terei 3 seções ao final. Da 1 a 8, da 9 a 20 e da 21 em diante. Quer dizer, se eu inserir a quebra na 20, a página 21 começa a próxima seção. Se eu já estava na página 21, a próxima seção, é claro, começa na página 22. A próxima seção, lá no comando padrão, sempre se inicia a seguir. E isso então permite um trabalho ou uma atividade em que você cria, dentro de um único arquivo do aplicativo, áreas, seções, né, que possuem formatações de página totalmente diferentes.
Muitas pessoas, se quisessem fazer aquilo que fizemos no primeiro exemplo, ter uma página em retrato e uma página em paisagem, cria um arquivo e produz uma página no formato retrato. Cria um outro arquivo e cria uma página no formato paisagem. Professor, mas vamos falar a verdade, funciona muito bem. Funciona, mas se eu inserir número de página, eu estou ferrado, porque o número de página no primeiro arquivo, página 1. O número de página no segundo arquivo, como é o segundo arquivo, a página 1 também. E se eu consigo criar no mesmo arquivo página 1 e página 2, facilita a minha vida. Preste atenção, eu sempre faço esse comentário. Você até pode dizer, professor, muito obrigado, e eu aprendi mais essa, tudo bem, mas eu prefiro continuar fazendo do meu jeito, em 2 arquivos separados. Não há absolutamente problema algum com a sua decisão para o seu cotidiano pessoal e ou profissional. Mas a pergunta é sempre a mesma. Como é que nós sabemos qual é o ângulo que a banca utiliza para atacar um determinado ponto numa questão de prova? Ela pode falar de quebra de seção, ela pode falar da presença de múltiplos arquivos. A presença ou a criação de múltiplos arquivos, porém, é um recurso tradicional do usuário que não conhece as minúcias do que um aplicativo oferece. Perguntar sobre a quebra de seção parece mais lógico, porém, parece mais lógico, porque a banca mediria exatamente um conhecimento além daquele tradicional, daquele popularmente trabalhado no cotidiano. Nós, para a preparação em termos de provas de concurso, nós precisamos conhecer se houver 14 maneiras de executar uma tarefa, seja ela qual for, lá no dia a dia, uma única forma deve resolver. Para a prova, em princípio, deveríamos conhecer as 14 maneiras, porque nunca sabemos qual delas é a que será abordada numa eventual questão de prova. Esse tipo de tarefa, mais especificamente aqui sobre a quebra de seção, como de aplicativos em geral, se você nunca executou, se você não sabia fazer, se é a primeira vez que você está trabalhando com isso, siga os procedimentos que nós dissemos, porque a sua memorização ficará muito mais intensa quando você põe a mão na massa. Não deixe de praticar. É isso aí, meus amigos. Um abraço.